É com muita alegria e reverência que eu chego até os irmãos nessa noite, agradecendo a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que Ele tem nos dado, ao pastor Joel, na presença aqui dos nossos pastores, pastor Ismael, pastor Alcir, pastor Cláudio, pastor Itamar, todos os meus chefes. E vamos nessa noite dar continuidade aos estudos sobre conduta, que diz respeito ao caráter. Lembrando os 3 Cs, que foi o que o Espírito Santo colocou na mente do nosso coração, do nosso pastor: comunhão, conhecimento e conduta, que faz parte desse novo tema para esse ano. Lembrando que quanto mais temos comunhão com Deus, quanto mais temos conhecimento de Deus e da sua palavra, melhor será a nossa conduta. Temos que ter uma conduta que nos faça ser parecidos com Jesus. E na semana passada, o pastor Eduardo, com muita propriedade, falou sobre as obras da carne. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Esse estudo foi escrito pelo pastor Juliano Abrão, que é nosso coordenador no trabalho na Itália. Nós vamos falar sobre os 4 primeiros frutos, as 4 primeiras virtudes do fruto do Espírito, lembrando sempre que é o fruto do Espírito, das 9 virtudes que são mencionadas na Bíblia. O versículo base desse estudo 750 está em Gálatas, capítulo 5, o versículo 22 e 23, que os irmãos têm aí na capa do boletim. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na introdução, o pastor Juliano Abrão fala-nos a seguinte: a presença do Espírito de Cristo em nós fará com que as qualidades e exemplos da vida de Cristo se desenvolvam em nossa vida. Dessa forma, nos tornaremos mais semelhantes a Cristo, isso é, o caráter de Cristo. Infelizmente, hoje visualizamos mais o desempenho e a função das pessoas, onde estratégias e métodos são mais celebrados, olhando para o exterior e avaliando as pessoas como elas estão se saindo. Prestamos muito menos atenção no tipo de caráter que elas têm ou como estão desenvolvendo isso. Sabe-se que o fruto leva tempo para amadurecer, o caráter também, pode levar uma vida inteira. Devemos estudar o fruto do Espírito, nos esforçando e procurando permitir que esse fruto amadureça ao longo da vida. Aqui a gente vê uma tendência de avaliar as pessoas pela aparência, não observando o seu caráter. Nos faz lembrar daquelas, os que têm mais que 50 que eu aqui, lembra aquelas frutas que punha-se na fruteira e era uma maçã de plástico, só casca, não tinha nada, e nem casca era de verdade. Então, hoje, as pessoas observam muito a aparência, mas temos que observar o caráter das pessoas. E pelos frutos, vocês serão conhecidos, né? Pelos frutos sereis conhecidos. A primeira virtude mencionada é o amor. Dessas 4 que vamos falar. A característica do amor: não busca interesses próprios, é paciente, misericordioso e generoso. Lembrando ainda que esse fruto do Espírito ele não é dividido, ele é uma coisa só dividida em virtudes. Lembramos que temos 4 formas de amor. Em todas essas 4 formas, o amor é muito bonito. Foi criado por Deus. O amor de um homem por uma mulher e vice-versa. O amor dos pais e filhos e vice-versa. O amor das amizades, de uns pelos outros. Mas o perfeito é o amor de Deus Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para a salvação da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mandamento sobre amor está em Mateus 22, 37 a 40, que diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Na verdade, nem precisamos pensar nos outros mandamentos. Se cumprirmos esses 2 mandamentos,
o principal, que é amar a Deus como e ao próximo como a si mesmo, de forma natural nós vamos cumprir os outros mandamentos, porque uma pessoa que ama a Deus e ama a criatura que ele criou, que é semelhante a você, ele não vai querer fazer mal ao próximo. Então, os outros mandamentos são só lembrando, mas, na verdade, se você cumprir esses dois, por isso que ele diz, contra esses não há lei. Portanto, em Efésios 5, 1 e 2, ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O pastor Juliano Abrão ele tem um sistema de fazer bastante pergunta, de questionamentos, que é muito interessante para que a gente reflita sobre o assunto, mas como o tempo não é suficiente, isso aí vai ficar de lição para casa. Então, os irmãos têm aí as perguntas que ele faz e cada um deve pensar nas respostas e ver de que forma isso traz conhecimento para os irmãos. Seguindo, o fruto do amor se desenvolve com o nosso entendimento do amor de Deus por nós. Esse amor é expresso e estendido para todos ao nosso redor. Amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou, e o fruto disso é o amor para com o nosso próximo. Peça em oração que o Espírito Santo lhe ajude a crescer no entendimento, convicção e conhecimento do amor de Deus. Ele põe a pergunta aqui, o que é amor? Todos os dias você vai ouvir pessoas declararem seu amor por inúmeras coisas. Na minha opinião, não devia dizer amor, dizia gostar, né? Eu não acho interessante isso. Eu amo chocolate, eu amo essa blusa, eu amo meu cachorro. Mas a questão é, o que é esse amor? Ouvimos tantas músicas que falam de todos os tipos de amor e descrevem o que acreditam que o amor seja. Mas o que é amor genuíno? O amor é a própria vida de Deus, pois o amor e a vida de Deus são uma coisa só. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é a essência do amor. Em João 15, 13 diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, falando de Jesus. Quanto mais eu tenho de Cristo, mais do seu amor, e esse amor está derramado em nossos corações. Romanos 5,5 diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na nossa vida, estamos sendo colocados em várias situações em que o amor é testado, na família, nos colegas de trabalho, nossos irmãos na igreja, etc. Há muitas pessoas que usam até a desculpa de não frequentar a igreja por causa de outros. Quando isso acontece, irmãos, é porque a pessoa não conseguiu amar o suficiente. Na minha opinião, ela, em algum conflito que gerou mágoa, essa mágoa foi alimentada e gerou raiz de amargura. Em vez de perdoar, a pessoa alimentou a mágoa. E a raiz de amargura, ela toma conta da mente e do coração. E aí não tem mais espaço para o amor. Devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente alimenta no nosso coração e na nossa mente, porque é um terreno muito fértil e tudo que você plantar, ele vai crescer ali. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a amar e perdoar e arrancar de nós toda a mágoa, e assim a gente vai viver em amor. Novamente, o pastor Juliano faz umas reflexões, que o tempo não permite a gente fazer, mas isso tudo fica para a lição de casa para os irmãos. Deus se torna visível por meio de nosso amor uns pelos outros. Ele não está falando apenas de sentimento afetuoso, de ser gentil, mas de prova real e prática de que nos amamos, mesmo quando pagamos um alto preço ou até quando é doloroso fazê-lo. Quais são as características do amor, do fruto do Espírito? O amor não busca seus próprios interesses, não é egoísta ou egocêntrico, isto é, não quer o bem só para si. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não se exaspera, mas é sereno e estável. O amor é paciente e benigno. O amor é misericordioso, interessado, tem consideração pelos outros, não tem inveja.
O amor é maravilhoso, cheio de graça, generoso e bondoso e terno. O amor é humilde e meigo, nunca exalta-se a si mesmo. O amor é disciplinado e controlado, não se porta inconvenientemente. Se existe algo primordial, central e essencial na vida cristã que nos torna mais semelhantes a Jesus, é o amor ao próximo. Esse tipo de amor é como o primeiro sinal que Deus está operando em nossa vida. O que demonstra quando cristãos amam uns aos outros? Que eles têm vida eterna, que têm a fé salvífica, que Deus é real, que são verdadeiros seguidores de Jesus. Mas, se somos maus exemplos, outros não crerão. A segunda virtude é a alegria ou gozo. Alegria como uma qualidade enraizada em Deus, não apenas uma emoção. O crente é alegre e feliz porque tem Deus e a esperança da vida eterna. No Salmos 16, versículo 11, diz: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Davi, no Salmo 51, ora orando, pedindo que Deus restaure a alegria da sua salvação. Naquele momento do seu pecado, ele sentia que perdeu a alegria da salvação, mas logo buscou em Deus para que este restaurasse a alegria da salvação. A gente vê que às vezes alguns cometem pecados e fazem exatamente o contrário. Fogem e tentam se esconder de Deus. Não faça isso. Se arrepende e busque a Deus como fez o rei Davi. Expresse a sua alegria e agradecimento ao Senhor pela salvação que ele lhe estendeu. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 diz: Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Essas afirmações de Paulo ele fez com os relacionamentos das vidas que ele investiu no seu ministério. Alegria nos relacionamentos, novamente, o pastor Juliano nos faz refletir. Esse é um método interessante, pois nos leva a tirar conclusões que nos ajudam a melhorar nosso entendimento e conhecimento do assunto. Eu já falei sobre isso. Faça esse exercício em casa. Não dá tempo aqui. Alegria no sofrimento por Cristo. Já se alegrou quando participa dos sofrimentos de Cristo? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A alegria não é um mero sentimento, mas um sinal categórico do reino de Deus, tão importante quanto a justiça. Ele vai falar no estudo várias vezes sobre a justiça, porque a justiça é muito importante, ela demonstra esse gozo e ela está linkada à paz também. A alegria é uma das coisas que acontecem quando Deus reina em algum lugar. O governo dele gera alegria de verdade. A alegria é um ingrediente essencial para a nossa esperança cristã e é um sinal de que o poder do Espírito Santo está transbordando em nossas vidas. O sofrimento é difícil para todos nós. Deve haver alguém para quem você possa ligar e compartilhar aquilo que está passando. Precisamos um dos outros. Isso aqui é o amor fraternal e que precisamos. Isaías 41,6 diz: Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: Esforça-te. A Bíblia mostra claramente que Deus não apenas deseja que tenhamos alegria, mas ordena que sejamos alegres. A alegria é um dever. Filipenses 4:4 diz: Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. No último estudo que o pastor ministrou sobre esse assunto, ele mencionou um exemplo de alegria de uma pessoa que aos nossos olhos, aos olhos humanos, não teria o porquê ser alegre. Foi a nossa irmã Fanny Crosby. Ela foi compositora, poetista, cantora, escritora, professora, escritora de hinos. Resumindo a vida dela, com 6 semanas de vida, devido a um erro médico, ficou cega pelo resto da sua vida. Logo em seguida, seu pai morreu. Mas nada disso abalou sua fé cristã, não deixou que a melancolia tomasse conta da sua vida, decidiu ser feliz. Desde a sua infância tinha um pedido para Deus.
O primeiro rosto que ela queria ver era o de Jesus, seu Salvador. Pelas circunstâncias, Fanny Crosby seria uma pessoa de fracasso, mas se tornou a mulher mais famosa da história americana. Sua avó, ela foi evangelizada por sua avó, que passava horas lendo a Bíblia para ela. Foi conhecida por 5 presidentes. Aos 8 anos já escrevia poemas, lecionou para cegos, e dentre os hinos que escreveu destacamos: A Deus demos glória, junto a ti, quero estar ao pé da cruz. E que segurança! Se eu tivesse o dom do pastor, agora cantava o que segurança, né? Mas não tenho. Mas esse hino diz: que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Agora vamos falar sobre a paz. Paz é a terceira virtude do fruto do Espírito. Paz com harmonia e bem-estar nos relacionamentos, não apenas ausência de conflitos. Muitas vezes a paz é definida como ausência de conflitos, mas o conceito de paz nas Escrituras significa algo bem mais positivo e ativo. É algo que Deus nos chama a praticar no nosso modo de vida. Isso é o fruto do Espírito. O que é paz? Como lhe parece? Como é sentida? Como conseguimos paz? O conceito hebraico de paz ou shalom está presente no Antigo e no Novo Testamento e refere-se a estar inteiro em harmonia. Paz não é algo preso somente ao seu psicológico, mas sim à sua maneira de viver. Ela nos sustenta em todos os nossos relacionamentos. As Escrituras conectam a paz com a justiça. Justiça e paz andam de mãos dadas. Quem não pratica a justiça não pode ter paz. Salmos 85, 8 a 10 diz: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem em insensatez. Aqui a gente vê que toda promessa de Deus existe uma condição. Novamente, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem em insensatez. Certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. O Salmo 119, 165 diz: A benignidade e a fidelidade encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Muita paz têm os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. A justiça denota as expectativas cumpridas nos relacionamentos entre marido e esposa, pais e filhos, cidadãos, empregador e empregado, mercado e cliente, governo e cidadão, Deus e o seu povo. Dependendo do cumprimento das expectativas da pessoa, o indivíduo pode ser chamado de justo, e seus atos ou discurso podem ser designados como justos. Paz e justiça estão conectados em relacionamentos humanos, relacionamento com Deus, relacionamento entre as nações ou povos da terra. Interessante que justiça deve ser feita até com seus inimigos. Se é justo, você faça mesmo que sendo seu amigo, aí você terá paz. No Sermão da Montanha, Jesus nos fala da justiça. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, ou vazio, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. É muito sério. Em Isaías capítulo 32, 17 e 18 diz: E o efeito da justiça será paz e operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Em Isaías 48, 22 diz: Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Justamente porque eles não agem com justiça, não podem ter paz. Tiago escreve: Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Não dá para separar justiça de paz.
pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Como ter paz em meio às dificuldades e tribulação? Salmo 4, versículo 8 diz: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. Logo temos paz quando confiamos em Deus. O que tira ou ameaça a sua paz? Filipenses 4, 6 a 9 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que significa praticar a paz verdadeiramente? Tratar conflito entre nós e resolvê-los ao invés de alimentá-los. Falamos sobre isso quando falamos sobre o amor, mágoa, rancor e raiz de amargura. Ter cuidado com as palavras e atitudes a fim de evitar mal-entendidos e divisões. Ter pressa em pedir perdão. Essa palavra é primária e a nos conduzir de volta à paz. Perdão é a palavra que nos leva a conduzir à paz. Não reagirmos de imediato para nos defender quando alguém diz que ou faz algo contra nós. Precisamos seguir de perto as instruções de Jesus a respeito de como os irmãos em Cristo devem tratar ofensas que cometem uns contra os outros. Devemos evitar todo tipo de fofoca e aprender a disciplina rígida de guardar segredos. Cuidado com a língua. Paulo tem harmonia como ordem em Romanos. Romanos 14, 19 diz: Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Vamos falar também sobre a paciência, ou longanimidade. É a quarta virtude. Definição de paciência: a capacidade de suportar adversidades e desafios sem perder a calma. Paciência é a habilidade de receber uma grande quantidade de punição de pessoas más ou circunstâncias, sem perder a calma, ficar irritado ou com raiva, e sem se vingar. Isso inclui a capacidade de suportar a dor ou tribulação sem reclamação. É a habilidade de ter força debaixo de extrema provocação e autocontrole para não agir com precipitação, mesmo sofrendo oposição ou adversidade. É o que o nosso pastor diz, a capacidade de engolir sapo. Pode ser mais fácil para alguns tipos de pessoas e seus comportamentos. Pessoas com comportamentos diferentes podem ter maior facilidade de controle de longanimidade. Mas é possível a todos os tipos de pessoa e comportamentos, se deixar o Espírito Santo tomar conta. Quer dizer, todos podemos ter longanimidade. A paciência é uma virtude. A paciência é algo que não vem naturalmente, mas que amadurece através do tempo se colocamos importância nela. Por isso também precisamos do Espírito Santo para produzir essa paciência em nossa vida, pois sem o Espírito Santo não teríamos condições de viver a paciência verdadeira. A palavra paciência significa em Gálatas de longo ânimo, longanimidade. Então paciência leva-nos a entender que devemos tolerar algo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aqui ele menciona 4 provérbios sobre esse assunto. Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que de ânimo precipitado exalta a loucura. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A discrição do homem falo-á tardio em irar-se, e sua glória está em esquecer ofensas. Meu irmão,
Não tem importância aquilo que não merece importância. Não seja depósito de lixo. Descarte. Não armazene experiências ruins. Filtre o que vai para os teus arquivos sentimentais. Isso vai lhe ajudar a ter longanimidade, paz e alegria. Ore para que o Senhor lhe lembre dos momentos recentes em que lhe faltou paciência. Peça para Deus lhe perdoar, curar, esclarecer, transformá-lo. É mais fácil estar com raiva do que se controlar, mas o melhor é controlar do que estar com raiva. Paciência e sofrimento. Muitas canções dos escravos americanos eram sobre seu grande sofrimento e opressão. Canções de espera sobre um dia melhor, sobre uma esperança paciente em um Deus que um dia virá e nos levará ao lar eterno. O sofrimento pode afetar o cristão de inúmeras maneiras, tornando-se amargurado, confuso, fazendo sua fé diminuir e criando desespero. Mas para aquele que espera, o sofrimento pode criar uma grande antecipação, um fortalecimento de esperança e a habilidade de suportar. Certamente não está errado clamar a Deus, falar-lhe sobre nosso sofrimento e nosso medo, e que nossa paciência tende a acabar. No Salmo 13, versículo 1 a 6, o salmista diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Depois ele faz algumas novas reflexões. A paciência é a virtude moral que nos dá a habilidade de suportar dificuldades e sofrimentos sem tristeza ou ressentimento. Está relacionada à força moral. É um baluarte contra o pecado da raiva. A paciência aceita tribulações como reflexos da vontade de Deus, fazendo-as significantes e até preciosas. Salmo 41 diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 37, 7 diz: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Espere do Senhor, seja forte, corajoso. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Na conclusão, o pastor nos diz: Ao explorarmos o amor, o gozo, a paz e a longanimidade, aprendemos que essas virtudes moldam nossa existência e influenciam profundamente nossos relacionamentos. Viver o amor significa agir com generosidade e compaixão, demonstrando cuidado com as pessoas. O gozo nos convida a experimentar uma alegria que vai além das circunstâncias, enquanto a paz nos capacita a manter a serenidade mesmo nos momentos de adversidade. A longanimidade ou paciência é essencial, especialmente quando enfrentamos desafios e sofrimentos. No entanto, essa paciência não deve ser um fardo, mas uma virtude vivida com gozo, como nos recorda Colossenses 1 e 11 diz: corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo. Essa combinação de paciência e alegria transforma as provocações, oportunidades de crescimento e testemunho do poder transformador do Espírito Santo. Que possamos a cada dia cultivar essas virtudes, permitindo que elas se manifestem em nossas atitudes e impactem positivamente nossos lares, a Igreja e todos ao nosso redor, vivendo assim o verdadeiro caráter de Cristo. Todos os dias nós enfrentamos a luta da carne contra o Espírito. Para que o Espírito saia vencedor, temos que manter a comunhão com Cristo e nos encher da sua palavra. O saudoso pastor Valdir Bíssico, que muitos devem ter conhecido, dava um exemplo interessante. Na cidade de São Paulo, existia um trajeto de ônibus que era da Penha para Lapa.
do leste para o oeste da cidade. E no horário de pico, esse ônibus, já ao sair do ponto inicial, ele já estava lotado. Então, o motorista já colocava a placa lotado na frente. Mas, quando ele passava nos pontos, as pessoas sinalizavam, tentando alguma coisa, podia dar alguma coisa certa, né? Mas ele já estava lotado, ele seguia em frente. E assim é a nossa vida. Quando nós estamos cheios, lotados com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, o pecado vai nos acenar, vai querer entrar. Mas, se estamos cheios, não cabe mais o pecado. Então, é interessante que cada um de nós procure a cada dia se encher da palavra de Deus, buscar a Deus em oração, ler mais a palavra de Deus e ter comunhão com Deus. Por quê? Assim não haverá espaço para o pecado. Na próxima semana, nosso assunto será as outras virtudes do Espírito Santo. Não perca. Agradeço a oportunidade e Deus os abençoe.